Olá, pessoal. Todos bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando desse podcast 22 minutos. É um podcast do Hospital 22 de Outubro e é um podcast que visa trazer para vocês as minúcias, as entranhas de cada serviço aqui do nosso hospital, mostrando para vocês como a gente trabalha com segurança, como a gente trabalha olhando para o paciente acima de tudo. E hoje nós vamos falar de uma unidade muito especial, uma das unidades mais novas aqui do Hospital 22 de Outubro, que é a nossa UTI infantil. E para falar da UTI infantil, nós vamos receber aqui o Dr. Wilson Endrovait. Dr. Wilson é coordenador da UTI infantil, junto com o Dr. Danilo, e hoje ele vai contar um pouquinho para a gente como é que está funcionando essa UTI. Seja bem-vindo, Dr. Wilson. Prazer é meu. Muito bem. Então, doutores, vamos tentar falar um pouquinho sobre essa UTI. Vamos começar pelo histórico dela. Há quanto tempo ela está funcionando, mais ou menos, aproximadamente? Um ano e pouco, algo assim? 3 anos. 3 anos já? Nossa, como passou depressa. Puxa, bacana. Eu lembro do dia que começou, a gente fez uma festa bacana. Isso, exatamente. E você está lá desde o começo? Então, a UTI neonatal, que é infantil, a gente diz UTI neonatal e pediátrica. Então são duas UTIs em uma? Explica isso pra gente. Isso, exatamente. A gente chama infantil, mas a UTI neonatal, por causa que aqui é uma maternidade, a gente precisa ter o apoio, né, para o pessoal da obstetrícia. Então, quando foi pensado em conjunto, não só a pediátrica, que ela vai a partir dos 30 dias em diante, mas também a neonatal. Então, o UTI neonatal conduz pacientes desde o nascimento até 30 dias de vida, é isso? Isso. Então, tem a neonatal. Se tem uma patologia onde não dá para ficar no berçário, acaba indo para UTI para ter um aporte, um suporte melhor para o paciente e também para a família. Né? Então, explica melhor para quem não conhece. Ó. Normalmente, o nenê nasce aqui no 22 e ele vai para o berçário, que são aqueles nenês saudáveis que vão para o berçário. Isso. E aí, se o pediatra detecta alguma coisa, aciona a UTI neonatal, é isso? Isso, exatamente. Mas também tem aquelas condições, né, onde você vai ter um parto prematuro ou uma gestação de risco, certo? E, no caso, esses partos são programados já em caminho direto para a UTI. Já existe uma previsão Isso. de ele internar na UTI. Exatamente. Então, aqui é um local, um hospital seguro por esse motivo. Então, muitas pessoas eles vão fazer o planejamento de um parto, mas eles esquecem que a mãe precisa de uma UTI, né? E o bebê também precisa de uma UTI. Nem sempre as coisas saem perfeitas como a gente planeja. Então, por exemplo, aqui a gente tem a UTI adulto. Vamos supor que tenha uma complicação com a mãe. Então, ela tem o suporte já para ser encaminhado para a UTI adulto. Perfeito. Da mesma forma que eu tenho a UTI neo para fazer o suporte à disposição infantil. do recém-nascido. Então, quer dizer, o Hospital 22 de Outubro, né, ele dá suporte como um todo, tanto para o adulto, mãe gestante, ou para o recém-nascido até 30 dias. E se passar disso, nós temos a UTI pediátrica. Diferente de outros locais, né, que você tem a UTI neonatal. Isolada. Isso, isolada. Uhum. Então, vamos supor, o paciente fez 30 dias, ele pode permanecer na UTI, porque ele é um recém-nascido e fez parte desde o início, mas tem patologias que não são da neonatologia. Então, determinados casos onde você precisa fazer uma traco, fazer uma gastro, então eles são encaminhados para a UTI pediátrica. E aqui no 22, a gente também pode dar esse suporte, diferentemente se fosse só uma UTI neonatal. Olha, eu estou lembrando da minha formação lá na faculdade. Eu lembro que na UTI neonatal, quem dava entrada geralmente eram os bebês e era muito relacionado com a questão da prematuridade.
Isso ainda é assim? Quem mais é presente na UTI neonatal são os bebês prematuros. Sim, a UTI ela é planejada justamente para, vamos dizer assim, os prematuros. Mas tem casos onde você tem um bebê a termo, né, de 37, 38 semanas, que ele pode cursar com uma taquipneia transitória, certo? Que é normalmente uma questão mais de uma patologia de um prematuro, mas ele pode cursar. Você entende? E aqui tem bastante desses casos. Tem os prematuros, né, os prematuros extremos, mas também tem aqueles termos que têm, vamos dizer assim, a patologia de um prematuro. De um prematuro. Muito bom. E agora falando um pouquinho dessa segunda UTI, entre aspas, que não é a neonatal, que seria a UTI pediátrica, não sei como é que vocês denominam isso. Isso. É chamada de UTI pediátrica, né? Então, na UTI NEL, nós temos 4 leitos. Então, a gente consegue ter uma rotatividade. É suficiente para o suporte aqui da nossa região? Isso. Porque a gente faz um trabalho não só para a região de Mogi-mirim e Mogi Guaçu, né? A gente atende a Unimed de intercâmbio, então a gente recebe de outros municípios também. Né? Normalmente a gente está falando de UTI infantil, né? Que aí acho que são crianças até 12 anos que tem aqui, como é que é? Então, normalmente ela vai muito assim, do local que você faz. Não tem uma idade específica assim. Então, tem UTIs que atendem até 12 anos, mas tem UTIs que atendem mais até 18. Até o adolescente Isso, também. adolescente. Então, por exemplo, aqui a gente tem internado, esteve com a gente, e também tem uma pessoa internada, que tem 20 anos. Entendeu? Mas por quê? Ela, neurologicamente, vamos dizer assim, é mais para vamos dizer assim, de 14, 15 anos, do que fisicamente para uma de 20 anos. E aí o cuidado mais adequado era dado pela UTI. Exatamente. E aí a gente traz o acolhimento para UTI pediátrica. Excelente. A gente ouve falar que criança raramente fica doente. Eu acho que estatisticamente, se comparar com os adultos, realmente é uma faixa etária onde adoece menos, né? Então, assim, quantos leitos a gente tem? Esse leito atende quem? Mojimirim, a região aqui, ou precisa ter uma macro região de atendimento para a gente ter? Como é que é isso aqui? Então, a macro-região que a gente atende, a gente pega pacientes de Limeira, a gente pega pacientes de Itapira, a gente pega de pacientes de São João. Então, são 7, 8 municípios. Amparo, eu já vi de Amparo também. Amparo vem bastante, né? Então, é um local que lá eles não têm a UTI, então eles acabam sendo acolhidos aqui. Então, Amparo vem bastante pacientes. Essa é uma UTI mais rara mesmo, né? É. A UTI infantil pediátrica. A UTI pediátrica aqui, então a gente teria em Limeira, teria em Campinas, mas aqui nessa nossa região é a UTI que pode dar aporte para todos os outros municípios. Então nós temos 6 leitos de UTI pediátrica e dentro desses 6 leitos a gente tem 2 leitos de isolamento. Então a gente pode atender os pacientes também que têm isolamento, né? Que precisa, tanto respiratório ou qualquer outra patologia de contato. A gente tem 2 leitos de isolamento. Entendi. Então, no total, são 10 leitos, é isso? Isso. A gente tem 4 de neonatais, a gente tem 6 pediátricos, né? E tem 2 de isolamento dentro dos pediátricos. Entendi. E conta para mim, então, qual é a equipe que atua dentro dessa UTI? Quem compõe hoje a equipe da UTI infantil do 22 de outubro? É bom estar falando sobre isso porque quando a gente interna um paciente, a gente pensa que é só pediatria e o pediatra é que vai atender. E ele vai ter que, de fato, ele tem que saber várias doenças, patologias e especialidades, mas o paciente ele não é só de uma especialidade. Então, dentro da área médica, a gente tem outras especialidades
principalmente neuroclínica, a gente atende neurocirurgia, né? A gente tem a parte de ortopedia, então é bastante paciente que a gente recebe da ortopedia. A gente tem a parte de cirurgia pediátrica, né? As urgências e emergências. A gente tem hematologia, então a gente tem 1 ano e pouco que abriu o serviço aqui de oncologia, então é referência na região. Então, por que abriu aqui? Justamente porque você tem que ter o apoio do quê? De uma UTI. O paciente oncológico, primeiro contato, onde você vai fazer a indução, a quimioterapia, ela necessita de um cuidado maior, específico. Então, ela vai ser encaminhada para a UTI pediátrica. Habitualmente, a oncologia infantil envolve pacientes mais graves, né? E o apoio da UTI infantil me parece ser fundamental. Isso. Então, agora, essa integração, tanto é que nos últimos 3 meses, 4 meses, nós temos o nosso isolamento e nossos pacientes aqui. Foram, se eu não me engano, 5 ou 6 que foram internados aqui e ficaram, assim, um dos pacientes chegou a ficar 32 dias, se eu não me engano. Então, quer dizer, eles necessitam de UTI. Muito bom. Dentro das especialidades médicas, né, que a gente tem o apoio de outros especialistas, a gente tem a equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar vem desde a enfermagem, né, vem o técnico de enfermagem. Quantos técnicos você tem hoje lá? Por Por turno, turno. porque o técnico ele tem que atender 2 pacientes, né, no máximo. Então, você tem 10, você tem que ter no mínimo 3 a 4 técnicos por turno e uma enfermeira que coordena toda essas técnicas. Você entendeu? Isso fora a inserção, por exemplo, de fisioterapeuta, nutricionista, que acho que trabalham muito com você lá. Isso. Então a gente precisa muito a fisioterapia, porque tem vários pacientes que eles vão entrar em ventilação mecânica, né? Então precisa da parte de fisioterapia. Além disso, os pacientes acamados, onde você precisa ter o quê? A fisioterapia motora. Até Tem para a prevenir parte outras doenças. Né? Isso, tem a parte de nutrição também, mas também tem a parte de fono, né? E os bebezinhos, por exemplo, se é um de 34 semanas, você vai ter o quê? Uma dificuldade de deglutição. E você acaba tendo o quê? A necessidade de um apoio de uma fono, para justamente a gente ganhar a deglutição, fazer o treinamento ali do paciente. Pô, bacana. Já que você está falando aí dessa UTI toda, de apoio, de interseção de outros profissionais, quais são as patologias mais frequentes que você atende aqui na UTI? Então, ela não foge das demais UTIs, né? Então, o que mais interna são doenças respiratórias, desde as pneumonias, né, bacterianas, não só as pneumonias virais, e as bronquiolites, e muito paciente asmático. Então, são principalmente as pneumonias bacterianas, bronquiolites e a asma. Interessante. Bom, a gente quer saber minúcias. Então, conta pra gente, logicamente com todo o sigilo médico necessário, um caso interessante que você teve aqui na UTI. Então, há 1 ano e meio atrás, provavelmente 1 ano e pouco, teve uma solicitação de uma vaga do Hospital São Francisco. Como a gente faz o apoio para eles também, de uma menina, entendeu? De 7 anos. E era um caso assim bem diferente dos outros. E no final a gente colheu os exames, a gente mandou para Adolfo Lutz, né? E o paciente evoluiu para uma insuficiência hepática e precisava de um transplante hepático, né? Eu vou fazendo a diálise aqui, hemodiálise. Então, para você ver a gravidade do caso, né? Então, o paciente entrou em insuficiência hepática, insuficiência renal, dialítica, né?
E a gente conseguiu a transferência depois para São Paulo, né? Onde ela veio fazer o transplante hepático, certo? E até um artigo foi publicado desse paciente. Então, quer dizer, a gravidade do paciente que a gente tem aqui também é grande, né? Então, você viu que o paciente teve que ser segurado para fazer um transplante hepático, fez hemodiálise. Normalmente, uma criança a gente faz uma diálise peritoneal, mas a gente fez hemodiálise pela necessidade. Então, a gente teve um apoio total, não só do hospital. E um caso, acho que aqui, de Mogi, o mais interessante de todos, foi um paciente que cortou o pescoço passando numa cerol. Você entendeu? Estava andando de bicicleta e cortou o cerol. Essa nasceu. Eu acho que esse caso foi bastante propagandeado, né? Isso, saiu na Eu vi, acho que ele é internet. IPTV, esse Isso, saiu no IPTV. Então, quer dizer, são casos e casos. Para você ver que a UTI nossa aqui do 22, ela dá um suporte, tanto neonatal como pediátrico. Tem casos bastante delicados. Sim, Uma coisa exato. interessante. Já que você falou desse suporte que você está dando, eu quero que você fale agora, até olhando para a câmera da população, sobre a segurança que essa UTI oferece. Então, Você confiaria o teu filho aqui? eu posso falar isso porque eu trabalho aqui também, né? Então, como profissional, sim. Nossos profissionais, da parte clínica, médica, né? Então, todos são formados, eles têm a especialidade, porque não basta você falar que você estuda, né? Você fez medicina ou pediatria e atuou em UTI. Então, você tem que ter um treinamento. Então, no caso nosso, todos eles fizeram residência em pediatria e fizeram residência em UTI. Então, quer dizer, eles são qualificados, tá? E bem qualificados para estar atuando nisso daí. Então, não é um pediatra geral que veio trabalhar dentro de uma UTI. Então, a gente tem o especialista que fez a residência, né? São 2 anos de residência. Você faz 6 anos de medicina. Hoje são 3 anos de pediatria, mais 2 de UTI. Então, no total, são quanto? São 6 mais 5, são 11 anos estudando. Então, com segurança, e não é só profissional. Nós temos a UTI nossa, ela foi planejada tomando como base grandes hospitais, um deles o Einstein. Então, se você vê a estrutura física nossa, a aparelhagem que a gente tem para a gente dar o suporte técnico para os pacientes, é difícil encontrar uma UTI, a não ser em São Paulo, em grandes centros. E aqui, em Mojimirim, a gente encontra isso daí. Puxa, bacana, muito bom saber disso. Estamos aqui no podcast 22, um podcast que visa mostrar para você as minúcias do nosso serviço. Hoje, recebendo aqui o Dr. Wilson Endruvait, uma pessoa que vocês puderam perceber, muito capacitada, muito gabaritada, que está procurando oferecer a vocês o melhor serviço nesse momento de muita necessidade. E, puxa vida, ter uma criança doente realmente machuca, dói o coração de todos nós. E agora, nós estamos nos aproximando já do momento de terminar aqui. Doutor Wilson, conte pra gente, quem é você? Eu sou, vamos dizer assim, um pouco turista. Eu já morei em vários estados brasileiros, já atuei em vários estados brasileiros. Dentro da minha atuação, eu já trabalhei em mais de 75 hospitais, certo? Então, um pouco de experiência aí por ter trabalhado em vários hospitais. Hoje, atualmente, eu trabalho aqui no Hospital 22, faço a coordenação junto com o Dr. Danilo. Também faço a coordenação aqui da Santa Casa de Mojimirim, da UTI neonatal. Então, essa é a atuação profissional. Mas eu tenho a minha formação acadêmica também. Minha primeira profissão, eu fiz odontologia. Olha que interessante.
Atuei 16 anos, tinha consultório próprio, trabalhei com pacientes especiais, que eu gosto de pacientes especiais. E depois de 3 anos de formado, eu acabei fazendo a medicina, né? Então, fui fazer medicina e dentro da medicina fiz as 2 especialidades. Atuo. Hoje, como dentista, eu dei uma parada porque eu não tenho tempo suficiente. Mas depois ainda concluí 2 cursos. Eu faço psiquiatria infantil, eu gosto de psiquiatria infantil. Sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos. Acho que o grande legado está sendo deixado para eles. Por quê? Os 2 pensam em fazer medicina. Eles sabem que eu trabalho bastante, mas eu acho que esse legado, entendeu? Essa boa vontade de atender ao próximo e trabalhar para o próximo, acho que estou deixando para eles. Acho que isso que é bacana, né? A gente olhar para os filhos e falar, são pessoas do bem, pessoas que almejam fazer uma atividade nobre na vida. Acho que a medicina é uma coisa... Odontologia, para mim, é uma área da medicina, tá? Eu encaro que o dentista, ele só é um especialista muito grande numa área chamada boca, tá? Mas ele reúne todas as condições médicas, inclusive a ética é muito próxima, tá? Muito parecida. Eu acho que isso é muito bacana. A gente deixa um legado nos nossos filhos. Isso é bem interessante. Bom, eu quero agradecer você aqui, Dr. Wilson Hidrovait, que falou sobre a UTI infantil aqui do Hospital 22 de Outubro. Vocês vão daqui a pouquinho ver o nosso alarme sonoro encerrando. Olha ele aqui. Ele não falha. E com isso eu agradeço muito vocês estarem aqui de novo com a gente. Até uma próxima. Até uma